deixar de iniciar com um convite, com um agradecimento muito especial ao convite que me dirigiram. É uma responsabilidade muito grande, porque já viram que é um painel extraordinário e extraordinário também gostava de distinguir, porque é feito essencialmente de 3 grandes autarcas e uma pessoa que tem também, o Dr. Carlos Madaleno, uma responsabilidade na sua missão pública de coordenar um museu de arte sacra na Covilhã. Será um debate, assim esperemos todos, muito profícuo, até porque quando falamos de Caminho de Santiago conjugamos este binómio da identidade local e do património cultural. Cada vez mais, quando falamos em processos como os Caminhos de Santiago ou outros grandes itinerários culturais, e a sua classificação pela Unesco demonstra isso, que a classificação é pensada já numa lógica integrada e daí ser considerada uma paisagem cultural. E isso demonstra esta linha cronológica imenso e integrada entre o tempo e aquilo que é a transformação da humanidade ao longo deste tempo. Não poderia deixar também de realçar aqui um aspecto que me diz particularmente muito, que é a gênese dos Caminhos de Santiago, todos os aspectos culturais e aquilo que é o românico não podem ser dissociados deste tempo que marca aquilo que nós hoje somos claramente como cultura, nesta cultura cristã, neste caminho, e que nos marca ainda hoje profundamente, e que começa há um milénio atrás, e que é feito de marcos físicos, e os elementos românicos têm aqui um peso extraordinário. Há pouco o Dr. Paulo falava das toponímias, da ligação dos oragos e de toda esta estreita conexão histórica entre o Caminho de Santiago e aquilo que são os seus marcos físicos, mas também os marcos do património imaterial, e lembro-me sempre dos galos de São Domingos de la Calçada, em pleno caminho francês, com a sua ligação ao galo de Barcelos, que demonstra que os caminhos são feitos também desta conexão e desta passagem e desta ligação de formas de património imaterial, mas acima de tudo de humanidade, e gostava de destacar. Não me alongando mais, vou passar para os nossos ilustres convidados, que são sem dúvida excelentes, vai ser uma conversa muito agradável, e começo pelo Dr. Carlos Madaleno, coordenador do Museu de Arte Sacra da Covilhã, que é licenciado em História, pós-graduado e mestre em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é autor de vários livros, nomeadamente, seguramente, do resultado do seu trabalho de investigador na Covilhã, e uma particularidade aqui também para a sua preocupação e o seu trabalho ao nível do estudo de textos, da elaboração de textos e de guiões para a temática dos Caminhos de Santiago na Covilhã, e uma ligação muito forte, pois é membro fundador do Centro de Estudos Jacobeus e representante da Covilhã na direção da Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago. Soutor, tem 10 minutos. Muito bom dia, muito obrigado à CIM pelo convite que nos endereçou. Um cumprimento especial aos ilustres colegas deste painel. De referir, fazer apenas um pequeno parênteses e dizer que o Museu de Arte Sacra é um museu municipal e, no fundo, eu estou aqui em representação do município, porque entendemos que o trabalho do museu não se restringe às 4 paredes, então o museu coordena o caminho de Santiago na Covilhã. Eu vou passar aqui para o púlpito para melhor explicar e, no fundo, tentar, a partir do nosso exemplo, partilhar com todos os presentes algumas reflexões.
Portanto, mais um pequeno parênteses, começamos ali naquele diapositivo, temos ali uma imagem do primeiro painel sinalético que os peregrinos encontram a chegar ao concelho de Covilhã. Portanto, tem algumas indicações que serão úteis ao peregrino e são também um marco de boas-vindas ao peregrino que no alto da Serra do Ferro tem este primeiro contacto com o concelho e sabe que entra num concelho novo, que deixou o concelho do Fundão, entra no concelho da Covilhã. Acho que isto que é fundamental. Bem, eu vou então tentar ser breve. Como tudo começou? Começou justamente com o projeto do Museu de Arte Sacra, um projeto que nada tinha inicialmente a ver com a questão jacobeia, nem com os caminhos de Santiago. Tratava-se de realizar um inventário do património eclesiástico, do património imóvel eclesiástico, e ao estarmos na freguesia do Ferro, deparamos-nos. Eu acho que o ponteiro não está a funcionar, mas todos vêm ali no entredorso. Todos vêm ali no entredorso daquele ar uma cabaça. Portanto, aquele ornato que encontramos na Capela do Espírito Santo do Ferro suscitou-nos interrogações, de referir também que, apesar de haver uma forte cultura jacobeia ligada ao culto de Santiago na Covilhã, os caminhos de Santiago na Covilhã em 2010, mais ou menos, quando começamos a trabalhar nesta área, os caminhos, quando se falava nos caminhos de Santiago, o que diziam a maior parte das pessoas, os caminhos de Santiago, isso é lá para cima, para depois do Porto. Havia ainda essa mentalidade, hoje completamente ultrapassada, felizmente. Partimos então para o passo seguinte, que foi o estudo e marcação. Portanto, no estudo tivemos em atenção documentos escritos, difusões, rede viária. A rede viária não era a rede viária romana, não eram as estradas medievais, não eram as estradas nacionais, no fundo era a predominância desses itinerários. Portanto, é natural, no tempo dos romanos não havia ainda peregrinos, obviamente, mas todos sabemos que as estradas romanas acabaram por estar na origem de outros traçados e foi depois da complementariedade desta análise que se fez a marcação. Os centros de acolhimento, o estudo de hospedarias, hospitais, muitos não foram possíveis detectar exatamente onde se localizavam. No fundo também há um pouco aquilo que o Dr. David diz, não há um caminho exato, não havia um caminho exato, mas havia vários caminhos. Nós tínhamos que traçar um caminho. Então, nos pontos onde se uniam alguns destes aspectos, porque cada um per si nada significa, mas eles em união, e sim dão-nos o indício, onde havia portanto, essa conjugação de fatores, passou-se à marcação do caminho. Por vezes era necessário ainda terem atenção à questão da segurança do peregrino e ter um outro aspecto que era as distâncias. Portanto, nós conseguimos diminuir em relação, de vez em quando passavam lá uns peregrinos, sobretudo alemães, que seguiam um determinado guia e faziam mais de 30 km do que aquilo que é hoje. Portanto, nós conseguimos diminuir isso. Quem é peregrino sabe que cada quilómetro conta, e conta muito. Portanto, esse foi um dos aspectos a ter em atenção. Depois, a seguir, o que é que se fez? Foi verificar o sentimento de pertença. Portanto, quando a minha equipa propôs ao Presidente e aos vereadores avançar com este projeto, colocamos logo esta questão. Isto não vai ser um projeto que vai gerar um desenvolvimento económico grande. É um projeto que se destina ao reforço identitário de uma comunidade. Sobretudo isso. Mas só fazia esse reforço identitário
só faz sentido se as pessoas de alguma forma se identificassem com a questão jacobeia, com a questão do caminho. Desde logo verificamos que sim. Designadamente, antes disso, dizer que o caminho passa em duas freguesias, o Ferro e Paraboa, e sobretudo na freguesia do Ferro, o sentimento que existe no imaginário das pessoas em relação ao caminho era muito forte, apesar de não verem passar ali peregrinos há anos, não é? Se lá passava algum de vez em quando, se calhar até era por engano. Mas vemos que, quer no Brasão do Ferro, com a Cruz de Santiago, quer em alguns, até nas coisas mais banais, como ornatos que as pessoas continuam a colocar nas casas, como é a questão daquele batente de porta, com a Cruz de Santiago. Ou naquela questão da Rua da Estalagem, que foi inaugurada nos anos 80, mas lhe foi chamada Rua da Estalagem porque havia o sentimento na opinião pública que ali havia uma estalagem que servia aos peregrinos. Não conseguimos apurar se não, provavelmente até não, mas no fundo havia este sentimento. Estavam então reunidas as condições para avançar. Apresentamos o projeto, tivemos o apoio de uma associação de peregrinos da Via Lusitana, vemos ali o Dr. José Luís, que nos deu um grande apoio, com dicas, no fundo, permitindo que o caminho avançasse. A apresentação foi feita nesta pequena freguesia rural, porque era ali que tudo tinha começado e era também uma maneira de reforçar este sentimento de pertença. Colocamos a sinalética. A sinalética está hoje um bocadinho desatualizada, mas era o que estava em vigor há 3, 4 anos atrás. E espero que não vá mudar assim de 3 em 3 anos, porque senão temos um problema grave. Nós optamos por colocar balizas com azulejo e com a seta em todos os cruzamentos, e quando não houvesse cruzamentos de 200 e 250 metros, para o peregrino sentir que havia ali um acompanhamento, que estava no caminho certo. Além disso, fizeram-se painéis informativos, quer para serem colocados à chegada das povoações, dando indicação que o peregrino estava a entrar numa povoação, e depois na própria povoação com os principais serviços a que o peregrino teria acesso. Criou-se um albergue, portanto um albergue que foi cedido pela paróquia, era a antiga casa paroquial. Foram feitas, o edifício estava relativamente em bom estado, não foram precisas grandes obras de adaptação. Claro que ao longo dos tempos irá ser modernizado, mas nesta altura serve exatamente o princípio e o espírito, sobretudo o espírito daquilo que é a peregrinação. Portanto, para ficarem com uma ideia dos custos de implementação, que é aquilo que muitas vezes aflige os municípios ou quem avança com projetos destes, e muitas vezes esperem anos a fio por uma candidatura, as coisas podem não ser assim tão caras. Nós, na investigação e estudo, como disse, foi realizado pela equipa de investigação do Museu de Arte Sacra. O levantamento cartográfico foi realizado pelos técnicos do Departamento de Urbanismo. A sinalética custou 5.000 euros, números redondos, 3.000 e pouco para as balizas, o resto para azulejos e painéis de acolhimento. A colocação da sinalética foi feita pelos trabalhadores das juntas de freguesia do Ferro e de Paraboa. O albergue foi, como disse, cedido pela paróquia, e o funcionamento do albergue equipado e gerido por uma associação informal, no fundo é um grupo de amigos sob o chapéu da junta de freguesia, mas que no fundo acolhem os peregrinos. Tentamos depois fazer ações para sensibilizar a comunidade. Fizemos um concurso de carimbos para se criar um carimbo
utilizado em cada freguesia. Há também centros de acolhimento onde o peregrino pode carimbar a sua credencial, e o Ferro e o Paraboa têm carimbos diferentes que nasceram deste concurso de carimbos. Fizemos também um apelo aos artistas plásticos para fazerem obras, fizemos exposições, fizemos encontros, etc. Doutor, pedia-lhe para começar. Sim, vou ser rápido. Mas perante isto tudo, daquele entusiasmo inicial, também nos deparamos com um momento de inoperância, porque chegou uma altura em que tínhamos tudo montado, mas os peregrinos andavam às voltinhas, porque havia a tal pulverização de associações, que uns mandavam os peregrinos para um lado, outros mandavam para o outro, e um novo alento surge quando surge esta app, onde também a Via Lusitana tem um papel fundamental, e se lança, portanto, esta Via Portugal Nascente renovada, com sinalética entre Évora e Trancoso, e depois ainda por cima com a presença do Presidente, que suscitou e acabou por ter um impacto diferente na opinião pública. Para ganharmos dimensão, também tentamos, e para combater um pouco esta pulverização de associações e esta necessidade de haver uma organização de gestão a nível nacional, fomos um dos grupos de trabalho da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago. Portanto, durante 3, 4 anos trabalhamos neste projeto. Neste momento 36 municípios já aderiram a este projeto, outros 20 manifestaram a intenção em aderir, há mais 9 associações jacobeias que pertencem, e até agora tem tido um papel extremamente importante. Falamos há pouco na questão da certificação, por exemplo, o turismo manifestou já, o turismo Porto e Norte manifestou já alguma disponibilidade em avançar com o processo do caminho de certificação do Caminho de Torres, mas de fora ficou, portanto, o trajeto ligado à zona centro, que pertence ao turismo centro, ou seja, entre a Almeida, que vai até Sernancelho, porque portanto a Federação assumiu-se já como entidade gestora deste troço do caminho. E esta é uma questão fundamental, haver uma gestão da totalidade do caminho. Por fim, e para terminar, o grande objetivo é garantir ao peregrino que a essência do caminho não se perde. Portanto, o caminho foi já falado há pouco, que era um caminho de fé. Eu não sei se é um caminho de fé, ou o caminho de Fátima é realmente um caminho de fé. O caminho de Santiago é um caminho espiritual. E neste sentido de ser um caminho, porque independentemente de sermos religiosos ou não, quem faz o caminho faz uma experiência espiritual. Daí que confesso, me preocupa um pouco a forma como ele é olhado turisticamente hoje em dia. O caminho de Santiago não pode ser visto como uma estrada nacional 2 e não pode ser visto como uma rota histórica das linhas de Torres. Portanto, ele tem a sua especificidade, a sua espiritualidade, e temos que manter essa mesma espiritualidade no peregrino, através do acolhimento, através do oferecimento do nosso património cultural, material e imaterial, e do nosso património natural. Termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado.